E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora falar de princípios da licitação. Joga na tela aí, produção. Então, princípios. Princípio quer dizer quais são os valores fundamentais aí das licitações. Um deles a gente já conhece, que é a legalidade, que está no artigo 4º, inclusive, da Lei 8.666, que fala que a licitação é uma atividade inteiramente vinculada à lei. Então, legalidade é um princípio não só do nosso direito administrativo, de um modo geral, mas é princípio também específico da lei de licitações. Licitação, a gente sabe que é uma atividade inteiramente vinculada à lei. Tudo que o administrador vai fazer, ele vai consultar a lei, ver o que a lei determina para que ele faça de acordo com a lei, certo? Outro princípio que temos aí, princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ou pode aparecer vinculação ao edital, que tem também previsão no artigo 41 da Lei 8.666. E significa que todos devem obedecer às regras do edital. Todos que participam da licitação vão ter que seguir o edital. Dizem que o edital é a lei da licitação, então vai vincular todos. Seja o licitante, vai ter que seguir as regras, seja a administração pública que fez o edital, vai ter que seguir as regras que foram fixadas no edital da licitação. Então o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o princípio da vinculação ao edital é um princípio da licitação. Maravilha? Olha outro aí, que é o princípio da publicidade, pessoal. Significa que a licitação exige uma ampla divulgação. Então a licitação ela não vai ser sigilosa. Inclusive a lei fala, olha, qualquer cidadão pode comparecer ao setor de licitações do órgão para poder acompanhar as licitações. E pode. Você está na sua casa de bobeira aí e falar assim, hoje eu vou lá no órgão que eu quero fazer o concurso e eu vou perguntar onde é que é o setor de licitações. Eu vou lá, sentar e vou ficar a tarde inteira assistindo as licitações. Você pode fazer isso se você quiser. Vai que você ainda se dá bem. Tem uma história de um cara que ele foi fazer isso, aí ele chegou lá no setor, onde é que é o setor de licitações? De cara ele foi lá e sentou, ficou quietinho no canto, sentado, como quem não quer nada, olhando ali com aquela cara de curioso. E dizem que já tinha um esquema ali de 3 empresas convidadas para uma delas ganhar a licitação. Aí viram um cara e falaram assim, esse cara aqui vai melar o nosso esquema, porque a gente vai apresentar a nossa proposta, que é combinada, e esse outro cara vai dar dele, vai melar o esquema nosso. Aí disseram, falou assim, olha, você quer ganhar 10 mil reais para você ir embora? E o cara pegou os 10 mil e foi embora. O cara ganhou para ir embora. Ele foi lá só para assistir, não tinha nada a ver. Falou, você quer ganhar 10 mil reais para ir embora? Sim, porque 10 mil reais para ir embora? Eu vou agora. Então pegou os 10 mil reais e foi embora. E ele não tinha nada a ver com a história. Nem licitante era, foi lá só para assistir. Então, pessoal, tirando aqui a brincadeira à parte, licitação exige ampla divulgação. Não vai ser sigilosa. Só tem uma fase que é sigilosa. Essa aqui, ó. Sigilo na apresentação das propostas até a data da sua abertura. Quando entrega a proposta em envelope fechado e lacrado, e ninguém vai conhecer até o dia marcado para abertura. Dia que for abrir, todos podem comparecer para fiscalizar e tem que comparecer para fiscalização, mas até o dia dessa abertura e o dia da apresentação fica fechado, lacrado, ninguém pode conhecer. Maravilha? E temos aí como decorrência o princípio do sigilo na apresentação das propostas. Então quer dizer, é um princípio que isso é tão fundamental para a legalidade da licitação que virou um valor fundamental da licitação ter sigilo na apresentação da proposta da licitação. Tá bem? Olha só, outro, julgamento objetivo. Artigo 45 da lei traz esse princípio. Isso, pessoal, é para não ser levado em conta critério pessoal do licitante na licitação. O edital vai trazer as regras da licitação. O edital vai trazer, na verdade, aí quais são os critérios para ter julgamento e na hora que for julgar é conforme critério fixado no edital, que são critérios objetivos e não deixar para o examinador, para o
o julgador levar para a subjetividade, levar para a pessoalidade. Então, julgamento objetivo decorre da impessoalidade. Julgamento objetivo de acordo com os critérios objetivos fixados no edital da licitação. Tudo bem? E é por isso que, como regra geral, o critério a ser utilizado é o menor preço, que é o critério mais objetivo que tem para escolher a proposta mais vantajosa para o futuro contrato. Olha só, outro importante aqui é o da igualdade ou impessoalidade, que vai assegurar tratamento igual para todos que participam. E olha o que a lei fala, que é vedado estabelecer distinção, diferenciação, em razão da naturalidade do licitante, não importa onde ele nasceu, da sede do domicílio desse licitante, né, onde é que a empresa dele está domiciliada, então onde ele mora, ou de qualquer outra circunstância, é vedado dar tratamento diferenciado. Então, se uma licitação, de repente, no DF fala assim, olha, a empresa que está aqui sediada, que tem sede no DF, vai ter 30 dias a mais para poder apresentar a proposta. Isso é ilegal. Está dando um tratamento favorecido para quem está sediado aqui. Isso não pode acontecer. A licitação é assegurar que todos possam participar e participar com a mesma garantia para todos. É uma igualdade, é uma impessoalidade na licitação, tá bem? E olha o que a lei fala ainda mais, que fala que é vedado estabelecer qualquer tratamento diferenciado, de natureza comercial, de natureza legal, de natureza trabalhista, previdenciária ou qualquer outra circunstância, entre empresa brasileira e estrangeira, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos. Então, entre empresa brasileira e estrangeira, nós não teremos também tratamento diferenciado, não teremos. O que a lei quer é saber, olha, você vai entregar o contrato, vai entregar o objeto certinho? Isso é que importa. Não importa se você veio do sul, do norte, de outro país, não importa. O que importa é você ter condição de executar o contrato. É isso que a gente quer saber, certo? Mas olha só, se for agora sim, você pensa, mas eu sei que tem uma exceção. Cuidado, cuidado. A exceção é só se tiver empate. Para desempatar, aí nós teremos algumas diferenças. Para desempatar, se não houver empate, na licitação vai transcorrer com igualdade para todos. Se houver empate, qual que é o caminho? Então, o primeiro caminho para desempatar, corta para a tela, preferência para bens e serviços produzidos no país. Então, pessoal, a preferência, veja aqui, que não é para a empresa brasileira, é para o bem e produto produzido no país. Então pode ser uma empresa estrangeira, se ela produz aqui no país, ela vai ganhar a licitação. Uma empresa brasileira que produz lá fora, ela vai perder. A empresa estrangeira que produz aqui, ela vai ter preferência na hora de desempatar a licitação. Porque se produz aqui, aquece a economia, gera emprego, gera arrecadação tributária, isso é positivo. Por isso que a preferência para bem produzido no país. Se esse não for suficiente, aí sim, ó, preferência para empresa brasileira. Empresa brasileira. Cuidado você aí que está assim, mas eu já ouvi dizer que a empresa brasileira de capital nacional seria o primeiro critério para desempatar. Isso foi há muito tempo, viu, pessoal? Desde 2010 que não tem mais essa previsão na lei. A previsão é preferência para desempatar é bem produzido no país. Tudo bem? Se esse critério não for suficiente, passa para o próximo, que é produzido ou prestado por empresa que invista em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia aqui no país. E só para acrescentar, por isso que não tem mais aqui o inciso 1. O inciso 1 era o que falava de preferência para a empresa brasileira de capital nacional, que foi revogado, tá bem? E ainda tem mais um quinto critério, que é um critério mais recente, que é de 2015. Desempatar bem, serviço produzido ou prestado por empresa que comprove cumprimento de reserva de cargo prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitar da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Então nós temos aí, então tem que ser todas as condições. Tem a reserva de cargos para pessoas com deficiência
ou reabilitado da Previdência Social e atenda às condições de acessibilidade. Temos a lei da pessoa com deficiência que traz uma série de condições de acessibilidade, tem que também atender essa condição, para que possa, se chegar até o inciso 5, desempatar e essa empresa ter a preferência, tá bem? Eu vou trazendo. Esse é o primeiro critério, depois esse, eu vou na ordem, vou seguir essa ordem para poder desempatar a licitação, ok? Skatolino, mas e se mesmo assim passou por todos os critérios e ainda tem empate? O que que vai fazer, hein? O que que faz, pessoal? Se mesmo assim houver empate, olha só, o artigo 45, parágrafo 3º da lei, fala que será feito um sorteio. Aí não tem para onde fugir. Então, passou por todos os critérios, não conseguiu resolver, está empatado, faz um sorteio para escolher a proposta mais vantajosa e que vai ganhar a licitação, ok? Olha só, nós temos aqui, isso aqui não é desempate, isso aqui é margem de preferência. Eu posso, dentro de um processo licitatório, estabelecer margem de preferência em algumas situações. Só que mesmo tendo margem de preferência, se ao final tiver empate, eu vou seguir aqueles critérios para poder desempatar. Mas dentro de uma licitação eu posso dar margem de preferência em que uma empresa vai ter preferência em relação a outra. Isso é uma exceção até a questão da impessoalidade que a gente viu. Quais são as situações? Margem de preferência, nesse caso aqui, e você vai ler aí na lei do parágrafo 5º até o 12 para você entender os percentuais e como que vai funcionar essa margem de preferência. Mas quais são as situações? Produto manufaturado e serviço nacional que atendam à norma técnica brasileira. Então, quando for produto manufaturado e serviço nacional, aí ela terá margem de preferência na licitação. Produto manufaturado, segundo a lei, é aquele que é feito no Brasil ou parte da produção acontece no Brasil. Então, se eu falo assim, um tablet de marca estrangeira que é feito no Brasil, que é montado aqui, ele é produto manufaturado. E uma empresa que vai vender aquele tablet para administração que é manufaturado terá margem de preferência. Então, decretos do presidente são feitos colocando, esse produto aqui, se for manufaturado, vai ter uma margem de preferência de até 10% ao outro produto que é feito lá fora. Então, se um decreto falar assim, olha, se um decreto incluir, o tablet manufaturado, quer dizer que é feito no Brasil, terá uma margem de preferência de até 10% em relação ao tablet que não é manufaturado, que não é feito no Brasil. Então, quer dizer, a empresa deu o valor de mil reais. Só que esse aqui é um tablet feito lá fora. A segunda empresa brasileira, a empresa que faz o tablet no Brasil, manufaturado, deu o valor de 1.050. R$50 mais caro. Só que essa empresa aqui, ela vai ganhar. Por quê? Porque ela pode ter uma margem de preferência até 10% mais caro do que o tablet que é feito fora do Brasil. Esse aqui é que vai ganhar. Porque isso gera emprego, gera um monte de efeitos positivos para a economia brasileira, por isso que decretos vão incluindo os produtos manufaturados e vão estabelecendo qual que vai ser essa margem de preferência. Tá bem? E outro fator que pode ter margem de preferência dentro da licitação é quando for bem serviço produto prestado por empresa que comprovem possuir reserva de cargo para pessoa com deficiência ou então reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade na licitação. Então pode também decreto falar assim, olha, a empresa que produz sapatos, por exemplo, nesse caso, que preencham vagas de pessoa com deficiência e questão de acessibilidade, vai ter uma margem de preferência para outras empresas que não atendam essas condições de até 10%. Aí é a mesma situação. Uma oferta de um sapato que é 10% mais caro, mas da empresa que atende a essas condições, vai ser a vencedora da licitação, porque isso favorece o trabalho, insere pessoas
com deficiência no mercado de trabalho, então isso favorece a questão aí da economia também e do emprego para a pessoa que realmente tem um pouquinho mais de necessidade. Tudo bem? Então isso é margem de preferência dentro de um processo licitatório. E lembrando que o artigo 179, isso da nossa Constituição, estabelece tratamento diferenciado para microempresa e empresa de pequeno porte. Só que isso aqui não está na lei de licitações. Isso está numa lei à parte, que é a Lei Complementar 123 de 2006, que você não precisa ler, que isso está numa lei à parte. Mas só é bom saber que a nossa Constituição estabelece que a microempresa e empresa de pequeno porte, inclusive nas licitações, terão tratamento diferenciado e favorecido. Tá bem? E aqui temos o parágrafo 14 do artigo 3º, que inclusive efetiva. Ó, as preferências definidas nesse artigo e nas demais normas de licitação e contratação devem privilegiar tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? Mas quem regulamenta isso é a Lei Complementar 123 de 2006. Olha só, meus queridos, outro princípio, adjudicação compulsória. O que significa isso? O que é a adjudicação compulsória? Significa atribuir ao vencedor o objeto da licitação. Então, quando tem a licitação, ela tem como regra geral aí 5 fases: edital, habilitação, julgamento, homologação e fase final de adjudicação. Depois é que vem o contrato a ser celebrado. Então, nessa fase final de adjudicação, significa que será declarado de forma oficial quem é o vencedor, isso é adjudicar, e essa adjudicação é compulsória. Tem que declarar o vencedor como vencedor oficial, dando a ele uma preferência na hora da contratação. É o que prevê o artigo 64 da lei. Mas veja que é uma preferência, não é o direito à contratação. Porque pode acontecer que entre a adjudicação e essa fase de contrato aqui, pode revogar a licitação. É o que prevê o artigo 49 da lei, por questão de interesse público, pode revogar a licitação. Pode encontrar alguma ilegalidade e ter que anular a licitação. Então, nesse caso aqui, não terá depois o contrato, se for revogada a licitação. Então, ele tem preferência na hora de contratar e não o direito em si à contratação. Tá bem? E a lei prevê, no artigo 64, que se for chamado vencedor dentro de um prazo, qual que é o prazo? Foi publicado o edital, ele vai ter um prazo para apresentar a proposta dele. Apresentou proposta até 60 dias depois, ele fica vinculado. Então, se ele foi chamado para contratar dentro desse prazo aqui de 60 dias, desde o dia da apresentação da proposta, ele fica vinculado à proposta dele. Se ele foi chamado para contratar e ele não quiser, ele pode até sofrer uma sanção do artigo 87, porque ele fica vinculado à proposta que ele apresentou. Em qualquer caso, que ele foi chamado para contratar e ele não quer, a administração tem a faculdade, a liberdade, a opção de chamar licitante remanescente para contratar no lugar do vencedor. Só que é nos termos da proposta vencedora. Então eu falo, vencedor, vamos contratar, ele fala, não quero. Se ele não quer contratar dentro do prazo, aplica a sanção. Se ele não quer depois do prazo, está liberado, não tem obrigação de manter. Aí fala assim, segundo colocado, você quer contratar no lugar do primeiro? Fala, sim, eu quero. Só que olha só, você só vai contratar se você aceitar manter a mesma proposta vencedora. Valores, prazos e tudo mais. Se ele aceitar, ele vai contratar. Se ele não aceitar, libera. E chama outro licitante no lugar para contratar nos termos da proposta vencedora e que não quis contratar. Tudo bem? Então, a adjudicação compulsória é atribuir ao vencedor o objeto a ser contratado. E essa adjudicação dá uma preferência na hora da contratação e não o direito em si à contratação. Fechou? Então encerramos aqui e até a próxima aula com mais direito administrativo. Até lá.